Ela era humilhada todos os dias pelos colegas, até que o CEO entrou na sala, olhou para todos e disse: "A partir de hoje, ninguém mais fala dela assim." Mas o que ele fez em seguida deixou todos sem palavras. Inscreva-se no canal para descobrir o desfecho dessa reviravolta surpreendente. O barulho ensurdecedor da impressora ecoava pelo escritório da Tech Solutions enquanto Marina Santos organizava pela terceira vez naquela manhã os documentos que acabara de imprimir. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo frio do ar-condicionado, que sempre mantinham baixo demais, mas pela ansiedade que a acompanhava todos os dias ao pisar naquele ambiente. "Nossa, Marina, você vai usar essa blusa xadrez de novo?" A voz aguda de Camila Mendes cortou o ar como uma lâmina afiada. "Você não tem mais nada no guarda-roupa?" Marina engoliu em seco, mantendo os olhos fixos nos papéis em suas mãos. A blusa xadrez azul e branca era uma das 3 que possuía para trabalhar. As outras 2 estavam no varal de seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, ainda úmidas da chuva que caía há 2 dias em São Paulo. "Deixa ela, Camila. Você não vê que é o estilo dela?" Rodrigo, o assistente de marketing, riu baixinho enquanto mexia no celular. "Bem, rústico." As gargalhadas dos colegas ao redor ecoaram pelo open space, fazendo Marina apertar ainda mais os documentos contra o peito. Ela sabia que deveria revidar, que deveria se defender, mas as palavras simplesmente não saíam. Cada manhã era assim. Uma nova piada sobre sua aparência, sua origem, seu jeito de falar, que ainda carregava o sotaque mineiro, mesmo depois de 3 anos vivendo na capital. "Gente, vocês viram o cabelo dela hoje?" Camila continuou, ajustando os óculos de grife no rosto. "Parece que dormiu no meio de uma tempestade." Marina passou a mão inconscientemente pelos cabelos castanhos, tentando alinhá-los. Na verdade, ela havia acordado às 5 da manhã, como sempre fazia, para conseguir chegar ao trabalho no horário usando o transporte público. 2 horas de trajeto entre ônibus e metrô não eram exatamente ideais para manter o penteado perfeito, mas ela fazia o que podia. "Pelo menos ela chegou no horário, né?" disse Fernanda, a recepcionista, numa tentativa tímida de defender Marina. "Isso já é mais do que posso dizer de alguns por aqui." "Ah, claro." Camila bateu palmas com sarcasmo. "A pontualidade é realmente o forte da nossa querida Marina. Pena que não funciona assim no mundo corporativo. Aqui, a primeira impressão é tudo." Marina finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar malicioso de Camila. Por um momento, sentiu vontade de falar tudo o que pensava, de contar que trabalhava dobrado para compensar qualquer possível deficiência em sua apresentação, que suas notas na faculdade eram melhores que as dela, que conhecia cada processo da empresa melhor que qualquer um ali. Mas então lembrou-se da conta de luz em atraso em casa, da consulta médica da mãe marcada para a semana seguinte, do aluguel que venceria em 10 dias. Não podia se dar ao luxo de criar problemas. Eu preciso entregar esses documentos para o departamento financeiro", murmurou, desviando o olhar. "Claro, vai correndo fazer seu servicinho." Camila acenou com a mão, como se estivesse dispensando uma empregada. "Ah, e Marina, da próxima vez tenta dar uma arrumadinha nesse visual. Estamos recebendo investidores importantes essa semana." Marina caminhou em direção ao elevador com as bochechas em chamas, sentindo o peso dos olhares e sussurros às suas costas. O prédio de vidro e aço da Tech Solutions se estendia por 20 andares no coração da Avenida Paulista. E ela conhecia cada corredor, cada sala, cada funcionário dos 4 andares onde trabalhava. 3 anos. 3 anos desde que saíra de Poços de Caldas com uma mala e um sonho, depois de conseguir a vaga através de um processo seletivo online. 3 anos aguentando piadas, humilhações e sendo tratada como cidadã de segunda classe pelos colegas que haviam nascido em berço de ouro. O elevador chegou e Marina entrou, apertando o botão do 12º andar. Através do vidro, podia ver a movimentação frenética da cidade, os carros engarrafados lá embaixo, as pessoas correndo pelas calçadas. Às vezes, se perguntava se não seria melhor voltar para casa, aceitar o emprego na loja de sua tia, viver uma vida simples, mas sem humilhações. Mas então pensava na mãe, Dona Conceição, que trabalhara a vida inteira como faxineira para pagar seus estudos. Pensava no orgulho nos olhos dela, quando Marina conseguiu o emprego na empresa grande de São Paulo. Não podia desistir agora.
O elevador parou no 12º andar e Marina saiu, caminhando pelos corredores até chegar ao departamento financeiro. Cumprimentou educadamente a secretária e entregou os documentos tentando ignorar o nó na garganta que ainda persistia. Quando voltou ao seu andar, encontrou Camila e os outros ainda conversando em pequenos grupos, provavelmente inventando novas formas de tornar seu dia mais difícil. Marina sentou-se em sua mesa, ligou o computador e mergulhou no trabalho. Era a única coisa que conseguia fazer bem naquele lugar, a única coisa que ninguém podia tirar dela. Do outro lado do escritório, através das janelas amplas, as nuvens carregadas prometiam mais chuva para São Paulo. Marina olhou para a tela do computador e começou a digitar, deixando que o ritmo das teclas abafasse o som das risadas cruéis que ainda ecoavam em seus ouvidos. Gabriel Almeida ajustou o nó da gravata italiana enquanto o motorista particular navegava pelo trânsito caótico da Avenida Paulista. Depois de 2 meses fechando negócios em Londres e Nova York, estar de volta a São Paulo trazia uma mistura estranha de alívio e tensão. Aos 32 anos, ele havia transformado a Tech Solutions em uma das empresas mais promissoras do país, mas o sucesso cobrava seu preço. O Mercedes-Benz parou em frente ao prédio espelhado e Gabriel desceu, sendo imediatamente reconhecido pelo porteiro, que se apressou em cumprimentá-lo. Ele acenou brevemente, já acostumado com a reverência que sua presença causava, e caminhou em direção ao elevador executivo. "Bom dia, Sr. Almeida." A voz da secretária particular, Sra. Helena, chegou através do intercomunicador assim que ele pisou no 20º andar. "Temos 3 reuniões marcadas para esta manhã e os relatórios de performance do último trimestre estão em sua mesa." "Obrigado, Helena. Antes das reuniões, quero dar uma volta pelos andares operacionais. Preciso ver como as coisas estão funcionando na minha ausência." Gabriel sempre fazia isso depois de viagens longas. Uma caminhada não anunciada pelos departamentos, observando a dinâmica real da empresa longe dos relatórios polidos que chegavam à sua mesa. Era assim que mantinha o pulso da Tech Solutions, conhecendo de perto os funcionários que realmente faziam a empresa funcionar. Desceu até o 16º andar, onde ficavam os departamentos de TI e administrativo. O Open Space estava em plena atividade matinal, com funcionários digitando intensamente, atendendo telefones e circulando entre as mesas com documentos. Foi então que ouviu as vozes. "Sério, Marina, você precisa fazer alguma coisa com esse cabelo." A voz de Camila Mendes chegou até ele antes mesmo que pudesse ver o grupo. "Parece que você enfiou o dedo na tomada." Gabriel parou atrás de uma coluna, não por curiosidade, mas porque reconheceu imediatamente o tom. O mesmo tom que detestava em reuniões sociais da elite paulistana, aquela arrogância disfarçada de preocupação. "E essa blusa? Meu Deus, Marina, onde você compra essas coisas? Na feira da madrugada?" Rodrigo riu e outros colegas o acompanharam. Gabriel contornou a coluna e viu a cena. Uma jovem morena de aparência simples, mas impecavelmente limpa, estava de pé ao lado de uma mesa, segurando uma pilha de documentos contra o peito, como se fosse um escudo. Seus olhos estavam fixos no chão, e mesmo à distância, ele podia perceber a tensão em seus ombros. "Vocês não acham que já chega?" A voz de outra funcionária tentou intervir, mas foi rapidamente abafada. "Fernanda, não se meta", Camila retrucou, ajeitando o blazer caríssimo. "Estamos só tentando ajudar nossa amiga Marina a se integrar melhor ao ambiente corporativo. Não é, Marina?" A jovem chamada Marina ergueu os olhos brevemente e Gabriel viu algo que o fez cerrar os punhos. Dignidade ferida, mas não quebrada. Ela não chorava, não revidava, apenas suportava com uma força silenciosa que o impressionou. Eu tenho trabalho para fazer", Marina murmurou, tentando se afastar do grupo. "Claro, sempre trabalhando." Camila riu. "Pena que trabalhar direito não inclui se vestir direito, né? Imagina se um cliente importante vê você assim." Gabriel havia visto o suficiente. Deu 2 passos largos em direção ao grupo e sua presença foi imediatamente notada. O silêncio se espalhou como uma onda, e ele viu os rostos ao redor ficarem pálidos quando perceberam quem havia testemunhado a cena. "Bom dia!" Sua voz saiu calma, mas com uma autoridade que fez todos se endireitarem imediatamente. "Posso saber o que está acontecendo aqui?"
Camila foi a primeira a se recuperar, forçando um sorriso profissional. Senhor Almeida, que surpresa! Não sabíamos que havia chegado. Estávamos apenas conversando sobre produtividade. Produtividade? Gabriel repetiu, deixando a palavra pairar no ar por um momento. Seus olhos se moveram lentamente pelo grupo até pousarem em Marina, que mantinha a cabeça baixa. E você é... Marina Santos, senhor. Ela respondeu baixinho, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. Assistente administrativa. Gabriel ficou momentaneamente em silêncio, estudando o rosto da jovem. Havia algo em seus olhos, uma inteligência clara, uma força que contrastava com a humildade forçada de sua postura. Ele já havia visto o suficiente de funcionários para reconhecer competência quando havia. Marina Santos. Ele repetiu, como se estivesse gravando o nome na memória. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 anos, senhor. 3 anos. Gabriel assentiu lentamente, depois voltou sua atenção para Camila e o grupo. E vocês? Quanto tempo de empresa? Eu estou há 2 anos, senhor Almeida. Camila respondeu, claramente desconfortável com a direção da conversa. Rodrigo aqui há 1 ano e meio. Entendo. Gabriel cruzou os braços. Então Marina tem mais experiência que vocês nesta empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel podia sentir a tensão no ar. Via os olhares nervosos sendo trocados entre os funcionários. Ele tomou uma decisão. Quero falar com todos vocês na sala de reuniões em 5 minutos, disse, sua voz cortante. Todos que estavam participando desta conversa sobre produtividade. Camila tentou protestar. Senhor Almeida, eu acho que houve um mal-entendido. 5 minutos, Gabriel repetiu, sem tirar os olhos dela. Sala de reuniões B, 16º andar. O grupo se dispersou rapidamente, deixando apenas Gabriel e Marina no espaço. Ela ainda segurava os documentos contra o peito, mas agora havia algo diferente em sua postura. Uma curiosidade cautelosa. Marina, Gabriel disse suavemente, gostaria de saber como você avalia o ambiente de trabalho aqui. Ela hesitou, claramente medindo as palavras. Eu apenas faço meu trabalho, senhor. Não tenho reclamações. Não tem reclamações, ele repetiu, um sorriso triste tocando seus lábios. Você sabe que mentir para o CEO pode ser considerado falta grave? Os olhos de Marina se arregalaram ligeiramente, e pela primeira vez, Gabriel viu uma fagulha de algo que poderia ser esperança. Eu preciso ir para uma reunião agora, ele continuou, mas gostaria de conversar com você depois. Pode vir ao meu escritório às 3 da tarde? Marina assentiu, ainda sem conseguir falar. Perfeito. Gabriel começou a se afastar, mas parou e se virou. Ah, Marina, essa blusa fica muito bem em você. Azul é definitivamente sua cor. E com isso, ele se dirigiu ao elevador, deixando Marina sozinha no meio do escritório, segurando os documentos e tentando processar o que acabara de acontecer. A sala de reuniões B nunca havia parecido tão pequena para Camila Mendes. Sentada na cadeira de couro preto, ela tentava manter a postura confiante de sempre, mas suas mãos suavam enquanto tamborilava nervosamente os dedos sobre a mesa de vidro. Ao seu lado, Rodrigo parecia ter perdido toda a arrogância matinal, mexendo inquieto no celular até Gabriel entrar na sala. Podem guardar os telefones. A voz de Gabriel cortou o silêncio quando ele fechou a porta atrás de si. Esta conversa merece atenção total. Ele não se sentou imediatamente. Em vez disso, caminhou até a janela que dava vista para a Avenida Paulista, observando o movimento incessante da cidade. O silêncio se estendeu por longos segundos, e Camila podia ouvir os batimentos do próprio coração. Vocês sabem por que estão aqui? Gabriel finalmente se virou, apoiando-se na mesa com as 2 mãos. Quero que cada um me explique exatamente o que estava acontecendo ali fora. Senhor Almeida, Camila se apressou em falar, acho que houve um mal-entendido. Nós estávamos apenas... Apenas o quê? Gabriel a interrompeu, seus olhos escuros fixos nela. Ajudando uma colega, discutindo trabalho, ou humilhando alguém publicamente. O tom calmo de Gabriel era mais assustador que qualquer grito. Rodrigo tentou intervir. Nós não estávamos humilhando ninguém, senhor. Era só uma conversa entre colegas. Uma conversa, Gabriel repetiu, caminhando lentamente ao redor da mesa. Rodrigo, você trabalha no marketing, correto?
Então deve entender sobre imagem corporativa. Sim, senhor. Perfeito. Então me diga, qual é a imagem que nossa empresa projeta quando funcionários são ridicularizados por colegas durante o horário de trabalho? Rodrigo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Gabriel continuou sua caminhada, parando atrás da cadeira de Camila. E você, Camila, seu pai é Carlos Mendes, da Mendes em Associados, não é? Sim, senhor, ela respondeu, tentando usar a influência do pai como proteção. Então deve saber que reputação é tudo no mundo corporativo. E que tipo de reputação você acha que está construindo aqui? Gabriel voltou para a cabeceira da mesa, cruzando os braços. Vou ser muito claro com vocês. Acabei de voltar de 2 meses fechando contratos milionários com empresas internacionais. Sabe o que essas empresas mais valorizam? Cultura organizacional, respeito, diversidade, ambiente de trabalho saudável. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. E vocês, apontou para cada um dos presentes, estão criando exatamente o oposto disso. Estão criando um ambiente tóxico que pode destruir anos de trabalho para construir a reputação desta empresa. Camila tentou se defender. Senhor Almeida, com todo respeito, Marina precisa entender que existe um padrão... Que padrão? Gabriel a interrompeu bruscamente. O padrão de discriminar colegas por origem social? O padrão de julgar competência pela marca da roupa? Esse é o padrão que você quer implementar aqui? O silêncio voltou a dominar a sala. Gabriel podia ver o desconforto estampado nos rostos à sua frente, mas não sentia nenhuma pena. Havia trabalhado duro demais para construir a Tech Solutions para permitir que comportamentos tóxicos destruíssem o ambiente de trabalho. Marina Santos, ele continuou, trabalha aqui há 3 anos. 3 anos sem nenhuma reclamação disciplinar, com avaliações de desempenho consistentemente altas, e conhece os processos desta empresa melhor que a maioria dos funcionários. Gabriel caminhou até a janela novamente, observando as nuvens que se acumulavam no céu cinzento de São Paulo. Vocês querem saber qual é o verdadeiro padrão aqui? O padrão é competência, é dedicação, é respeito mútuo, e Marina demonstra todos esses valores diariamente. Ele se virou abruptamente para o grupo. A partir de hoje, qualquer comentário depreciativo sobre Marina ou qualquer outro funcionário será tratado como assédio moral. Qualquer piada sobre origem, aparência ou condição social será considerada falta grave. Camila estava pálida. Senhor Almeida, isso não é um pouco exagerado? Exagerado. Gabriel riu, mas sem humor. Camila, você tem ideia de quantos processos trabalhistas empresas perdem por ano devido a assédio moral? Quantos talentos são perdidos porque não conseguem trabalhar em ambientes tóxicos? Ele voltou para a mesa, apoiando-se novamente com as 2 mãos. Vou ser ainda mais claro. Marina Santos está agora sob minha proteção pessoal. Qualquer desrespeito a ela será tratado como desrespeito a mim. E acreditem, vocês não querem me desrespeitar. O peso da ameaça pairou no ar. Rodrigo engoliu em seco, e Camila parecia ter perdido completamente a compostura. Agora, Gabriel endireitou-se. Quero que cada um de vocês reflita sobre suas atitudes. Quero que pensem se realmente merecem trabalhar em uma empresa que está construindo o futuro, ou se preferem ficar presos em preconceitos do passado. Ele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Ah, e mais uma coisa. Amanhã às 9 da manhã, todos vocês vão apresentar um pedido formal de desculpas à Marina. Por escrito. E quero que seja sincero porque eu vou estar assistindo. Gabriel abriu a porta, mas antes de sair, acrescentou. Estão dispensados, e sugiro que usem o resto do dia para pensar em como podem melhorar como seres humanos. Marina ajeitou a blusa pela 10ª vez, enquanto esperava do lado de fora do escritório de Gabriel Almeida. O 20º andar da Tech Solutions era um mundo completamente diferente dos andares operacionais. Carpete felpudo, móveis de design, uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Ela nunca havia estado ali antes, e cada detalhe a lembrava da distância social que a separava do CEO. Pode entrar, Marina. A voz de Helena, a secretária particular, foi gentil. Senhor Almeida está esperando. Marina respirou fundo e abriu a porta de vidro fosco. O escritório de Gabriel era imenso, com uma parede inteira de estantes repletas de livros, uma mesa de mogno que parecia ter custado mais que seu salário anual,
e aquela vista impossível da cidade se estendendo até o horizonte. Gabriel estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos observando o movimento lá embaixo. Quando ouviu Marina entrar, ele se virou com um sorriso que ela não esperava, caloroso, genuíno, completamente diferente da expressão séria que havia visto pela manhã. Marina, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ele apontou para uma das poltronas de couro dispostas em frente a uma mesa de centro. Quer um café? Água? Água, por favor. Ela respondeu baixinho, ainda processando a gentileza do tratamento. Gabriel serviu 2 copos de água mineral de uma garrafa que estava sobre um aparador lateral, e Marina notou que ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Antes de mais nada, ele disse sentando-se na poltrona oposta, quero me desculpar pelo que você passou hoje. E não apenas hoje. Imagino que não tenha sido um episódio isolado. Marina segurou o copo com as 2 mãos, tentando encontrar as palavras certas. Senhor, eu não quero criar problemas para ninguém. Marina, Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos encontrando o olhar direto dele. Havia algo em seus olhos escuros que a fez sentir-se vista, realmente vista, talvez pela primeira vez desde que chegara a São Paulo. Você não está criando problemas. Você está sendo vítima de problemas que já existiam e que eu, como líder desta empresa, deveria ter identificado antes. Gabriel se recostou na poltrona estudando o rosto dela. Me conte sobre você. De onde veio? Como chegou aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Marina hesitou, sem saber se deveria falar sobre sua origem humilde para o CEO bilionário. Eu sou de Poços de Caldas, interior de Minas. Vim para São Paulo há 3 anos quando consegui a vaga aqui. Sozinha? Sozinha. Marina assentiu. Minha mãe ficou lá. Ela trabalha como diarista e não queria deixar a cidade. Gabriel observou a forma como ela falava da mãe, com carinho e orgulho, mas também com uma preocupação que ela tentava esconder. Deve ter sido difícil deixar tudo para trás. Foi, Marina admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Mas eu queria uma oportunidade. Queria crescer profissionalmente e ter uma carreira de verdade. E como tem sido essa experiência até agora? Marina olhou para as próprias mãos, medindo as palavras. O trabalho em si eu amo. Aprendi muito, cresci muito. É só que seus colegas tornaram sua vida um inferno. Gabriel completou com uma franqueza que a fez erguer os olhos rapidamente. Eu não disse isso. Não precisava. Eu vi o que aconteceu hoje, e aposto que foi apenas a ponta do iceberg. Gabriel se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a tarde nublada de São Paulo estava dando lugar a um entardecer dourado que pintava os prédios com tons quentes. Sabe, Marina, eu também não nasci em berço de ouro, ele disse de costas para ela. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Cresci na periferia de Santo André. Marina arregalou os olhos. Aquela informação não combinava com a imagem que ela havia construído do CEO bem-sucedido. A diferença é que eu sou homem, Gabriel continuou, voltando-se para ela. E mesmo assim, quando comecei a trabalhar em empresas, enfrentei preconceito. Imagino que para você, sendo mulher e vinda do interior, tenha sido 10 vezes pior. Por que está me contando isso? Marina perguntou, genuinamente curiosa. Gabriel voltou para a poltrona, mas desta vez se sentou na beirada, mais próximo dela. Porque quero que você saiba que não está sozinha. E porque preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Marina, eu passei 2 meses fora, fechando contratos internacionais. Mas percebo agora que, enquanto eu estava construindo o futuro da empresa, estava negligenciando sua alma. Gabriel gesticulou em direção à janela, abarcando toda a empresa. Uma empresa não é apenas números e contratos. É pessoas, é cultura, é o ambiente que criamos para que talentos como você possam florescer. Ele fez uma pausa, estudando a reação dela. Quero implementar mudanças reais na Tech Solutions. Quero criar um ambiente onde a competência seja valorizada acima da origem social, onde o respeito seja não negociável. Marina sentia o coração acelerar. E como eu posso ajudar com isso? Sendo exatamente quem você é, não permitindo que quebrem sua dignidade e me ajudando a identificar outros problemas que possam existir. Gabriel se inclinou para a frente novamente,
e Marina percebeu que ele cheirava a um perfume sutil e masculino que a fazia sentir-se estranhamente tonta. Mas, principalmente, ele continuou, quero que você saiba que a partir de hoje as coisas vão mudar. Você tem meu apoio total, minha proteção, e se alguém tentar humilhá-la novamente, essa pessoa terá que lidar comigo pessoalmente. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios desconfortáveis que Marina estava acostumada a enfrentar. Este era carregado de possibilidades, de uma energia que ela não conseguia definir. Posso fazer uma pergunta? Ela disse finalmente. Claro. Por que está fazendo isso por mim? Você mal me conhece. Gabriel sorriu, e Marina sentiu algo se mexer no estômago. Porque reconheço força quando vejo. E você, Marina Santos, é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Ele se levantou, estendendo a mão para ela. Que tal começarmos de novo? Eu sou Gabriel Almeida, CEO da Tech Solutions, e se você permitir, seu aliado. Marina se levantou também, pegando a mão estendida. O toque foi firme, caloroso, e durou alguns segundos a mais que um cumprimento formal. Marina Santos, ela respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Assistente administrativa e, aparentemente, sua aliada também. Quando finalmente se separaram, Marina percebeu que algo fundamental havia mudado, não apenas em sua posição na empresa, mas em algo mais profundo, na forma como se via, na esperança que havia renascido em seu peito, e na maneira como Gabriel continuava olhando para ela, como se estivesse vendo algo que nem ela mesma sabia que existia. Marina acordou às 5 da manhã como sempre fazia, mas pela primeira vez em 3 anos não foi com o peso familiar da ansiedade no peito. Enquanto se preparava em seu pequeno apartamento na Liberdade, ela se pegou cantarolando uma música que tocava no rádio, algo que não fazia há muito tempo. O apartamento era simples, um quarto, uma sala pequena, cozinha americana e um banheiro. Mas era seu, conquistado com muito esforço, e naquela manhã parecia mais acolhedor que nunca. Marina escolheu a blusa azul marinho, uma das poucas que tinha para trabalhar, e pela primeira vez não se preocupou com o que os outros diriam. Azul é definitivamente sua cor, ela murmurou para si mesma, lembrando das palavras de Gabriel, e sentiu as bochechas esquentarem. Durante o trajeto no metrô, Marina observou os outros passageiros com uma perspectiva diferente. Trabalhadores como ela, acordando cedo, enfrentando o transporte público superlotado, cada um carregando suas próprias histórias e lutas. Não havia nada de errado com isso. Não havia nada de errado com ela. Quando chegou ao prédio da Tech Solutions, Marina cumprimentou o porteiro com mais confiança que o habitual. No elevador, encontrou alguns colegas de outros departamentos e se surpreendeu ao perceber que alguns a cumprimentavam com genuíno respeito. Bom dia, Marina, disse Carlos, do departamento jurídico. Ouvi dizer que você conhece melhor que ninguém o processo de aprovação de contratos. Bom dia, Carlos. Sim, trabalho com isso há 3 anos. Ela respondeu, estranhando a novidade de alguém reconhecer sua competência. No 16º andar, Marina pode sentir a mudança no ar assim que saiu do elevador. Os olhares que recebia eram diferentes, alguns curiosos, outros respeitosos e uns poucos claramente desconfortáveis. Camila estava em sua mesa, digitando com força desnecessária no teclado, evitando qualquer contato visual. Marina se instalou em sua mesa e ligou o computador tentando manter a rotina normal. Mas não conseguiu ignorar os sussurros ao redor, as conversas que paravam abruptamente quando ela passava, a tensão palpável que pairava sobre o escritório. Foi então que Helena, a secretária de Gabriel, apareceu ao lado de sua mesa. Bom dia, Marina. Senhor Almeida gostaria de vê-la em seu escritório em 15 minutos. Marina sentiu o coração acelerar. Algum problema? Pelo contrário. Helena sorriu com cumplicidade. Acho que você vai gostar. Enquanto Marina terminava de organizar alguns documentos, ela percebeu Camila se aproximando nervosamente. A colega parou ao lado de sua mesa, segurando uma folha de papel com as mãos trêmulas. Marina, eu gostaria de te entregar isto. Camila estendeu o papel, evitando o olhar dela. Marina pegou a folha e leu rapidamente. Era um pedido formal de desculpas, datilografado em papel timbrado da empresa, reconhecendo o comportamento inadequado e prometendo mudança de atitude. Obrigada, Camila.
Marina disse simplesmente dobrando o papel. Marina, eu... Camila hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas balançou a cabeça e voltou para sua mesa. Rodrigo apareceu logo em seguida, também com um papel similar, seguido por outros 3 colegas que haviam participado das humilhações. Todos pareciam genuinamente constrangidos, alguns até se desculpando verbalmente além do documento escrito. 15 minutos depois, Marina bateu na porta do escritório de Gabriel. Entre. A voz dele chegou do interior. Gabriel estava atrás da mesa, mas se levantou assim que ela entrou. Vestia um terno cinza escuro que realçava seus olhos, e Marina notou que ele parecia descansado, como se também tivesse dormido bem. Bom dia, Marina. Como foi amanhã? Diferente, ela admitiu, mostrando os papéis que havia recebido. Recebi algumas desculpas. Gabriel assentiu, satisfeito. Ótimo, mas não foi por isso que a chamei aqui. Ele gesticulou para que ela se sentasse na mesa de reuniões menor que havia no canto do escritório, onde já estavam dispostos alguns documentos. Marina, estive pensando na nossa conversa de ontem, sobre talento desperdiçado, sobre potencial não reconhecido. Gabriel se sentou ao lado dela, não na cadeira oposta, e Marina percebeu que ele havia escolhido deliberadamente uma posição mais próxima. Analisei seu histórico na empresa, seus relatórios, suas avaliações, os projetos em que trabalhou. Ele abriu uma pasta e Marina viu suas próprias avaliações de desempenho dispostas sobre a mesa. Você sabia que suas ideias para a otimização do processo de aprovação de contratos economizaram mais de R$200 mil para a empresa no ano passado? Marina arregalou os olhos. Eu não sabia que alguém havia calculado isso. Eu calculei, ontem à noite. Gabriel sorriu. Você sabia que sua taxa de erro em documentos é de 0,02%? A média do departamento é 1,5%. Marina sentia o rosto esquentar com os elogios. Não estava acostumada a ter seu trabalho reconhecido dessa forma. Gabriel, Sr. Almeida, o que está querendo dizer? Estou querendo dizer que você está desperdiçada como assistente administrativa. Gabriel se inclinou ligeiramente em direção a ela, e Marina pôde sentir o perfume sutil que havia notado no dia anterior. Quero oferecer uma promoção. Coordenadora de processos administrativos, salário 40% maior, sala própria, equipe própria. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Isso é real, completamente real. Mas tem uma condição. O coração de Marina disparou. Qual? Gabriel sorriu, e desta vez havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo vista até a alma. A condição é que você vai trabalhar diretamente comigo, vai participar de reuniões estratégicas, me ajudar a implementar as mudanças culturais que discutimos, vai ser minha parceira na transformação desta empresa. Marina tentou processar a informação. Parceira. Parceira profissional, Gabriel esclareceu. Mas o modo como disse a palavra carregava um peso adicional. Alguém em quem posso confiar completamente. Alguém que entende tanto a empresa quanto eu, mas que tem uma perspectiva que eu nunca terei. Ele fez uma pausa estudando a reação dela. Alguém que vai me ajudar a garantir que nunca mais nenhum funcionário passe pelo que você passou. Marina sentia lágrimas se formando em seus olhos, mas eram lágrimas de gratidão, de esperança. Eu aceito, ela disse, sua voz saindo mais firme que esperava. Eu aceito a promoção. Perfeito, Gabriel estendeu a mão. Bem-vinda à diretoria, Marina. Quando suas mãos se tocaram, Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Gabriel segurou sua mão por alguns segundos a mais que o necessário, e ela percebeu que ele também havia sentido algo. Há mais uma coisa, ele disse, finalmente soltando a mão dela. Hoje à noite há um jantar com investidores internacionais. Importante para os contratos que fechei em Londres. Gostaria que você me acompanhasse. Marina sentiu o estômago dar uma cambalhota. Acompanhar como? Como minha coordenadora de processos, como parte da equipe executiva. Gabriel se levantou, caminhando até a janela. Claro, se você se sentir confortável. Sei que não é exatamente o que estava esperando para seu primeiro dia na nova posição. Marina se levantou também, sentindo uma coragem nova correndo pelas veias. Senhor Almeida? Gabriel, ele corrigiu se virando para ela.
Agora somos colegas de diretoria, pode me chamar de Gabriel. Gabriel, ela repetiu, gostando da sensação da palavra em sua boca. Eu adoraria acompanhá-lo ao jantar. O sorriso que ele lhe deu em resposta foi suficiente para fazer o coração de Marina disparar completamente. Havia algo acontecendo ali, algo que ia muito além de uma simples promoção profissional. E pela primeira vez na vida, Marina Santos estava pronta para descobrir o que era. Marina olhou para o relógio no canto da tela do computador. 15h30. O jantar com os investidores seria às 19h e ela não fazia ideia do que vestir para uma ocasião dessas. Seu guarda-roupa consistia basicamente em 3 blusas sociais, 2 calças pretas e um blazer que havia comprado usado em uma loja de roupas seminovas. Problema, ela murmurou para si mesma, passando a mão pelos cabelos. Como se tivesse lido seus pensamentos, Helena apareceu ao lado de sua nova mesa. Sim, Marina havia sido transferida para uma sala menor, mais própria, no mesmo andar da diretoria. Marina, posso falar com você um minutinho? Claro, Helena. A secretária de Gabriel se sentou na cadeira em frente à mesa, com um sorriso maternal no rosto. Helena devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos sempre impecavelmente arrumados e uma elegância natural que Marina admirava. Sei que Gabriel te convidou para o jantar hoje, Helena começou, e imagino que você esteja um pouco nervosa. Marina riu, mas sem muito humor. Um pouco é eufemismo, estou apavorada. Posso te ajudar com isso. Tenho uma proposta. Marina a olhou curiosamente. Minha filha tem mais ou menos sua idade e seu tamanho. Ela trabalha no mercado financeiro e tem algumas roupas adequadas para jantares corporativos. Que tal se eu ligar para ela? Helena, eu não posso aceitar isso. Claro que pode. Considere parte da sua integração à diretoria. Helena puxou o celular da bolsa. Além disso, conheço um salão de beleza excelente aqui perto. A dona é minha amiga, posso conseguir um horário de última hora. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por que está fazendo isso por mim? Helena se inclinou para a frente, pegando a mão de Marina sobre a mesa. Porque trabalho com Gabriel há 5 anos. Nunca vi ele se importar tanto com o bem-estar de um funcionário. E por quê? Ela sorriu. Reconheço uma boa pessoa quando vejo uma. 2 horas depois, Marina estava sentada em uma cadeira do salão de beleza Espaço Mulher, observando sua transformação no espelho. Carla, a cabeleireira e dona do salão, trabalhava em seus cabelos castanhos com a precisão de uma artista. Seu cabelo é lindo, querida, Carla comentou enquanto cortava as pontas ressecadas. Só precisa de um tratamento e um corte que realce seu rosto. Não corte muito, Marina pediu nervosa. Confia em mim. Vou fazer apenas o necessário para dar movimento e brilho. Enquanto Carla trabalhava, Marina pensava na surreal transformação que sua vida havia tomado em apenas 24 horas. De assistente administrativa humilhada a coordenadora de processos, convidada para jantar com investidores internacionais. Pronto, Carla anunciou, girando a cadeira para que Marina pudesse se ver no espelho. O reflexo que a encarava era ela mesma, mas uma versão mais confiante. O cabelo estava com um corte moderno, em camadas que emolduravam seu rosto, e um brilho saudável que ela não via há anos. Nossa, Marina murmurou, passando a mão pelos fios. Está perfeito. Agora vamos para a maquiagem. Algo natural, mas que realce seus olhos. Enquanto a maquiadora trabalhava, Marina fechou os olhos e tentou se acalmar. Amanhã ligaria para a mãe em Poços de Caldas para contar as novidades. Dona Conceição ficaria tão orgulhosa. Pronto, linda, a maquiadora disse, afastando-se para admirar o trabalho. Marina se olhou no espelho e mal se reconheceu. A maquiagem era sutil, mas transformadora. Seus olhos castanhos pareciam maiores, mais expressivos. Os lábios tinham um tom rosado natural, que combinava perfeitamente com seu tom de pele. Obrigada, ela disse, genuinamente emocionada. De volta à Tech Solutions, Marina encontrou Helena esperando com uma sacola de uma boutique cara. Júlia trouxe algumas opções. Helena explicou abrindo a sacola. Escolha a que mais gostar. Marina examinou as 3 peças. Um vestido azul marinho elegante, um conjunto de blazer e saia em tom creme, e um vestido preto clássico. O azul marinho. Ela escolheu sem hesitar, lembrando do comentário de Gabriel sobre a cor. Excelente escolha. Combine com estes sapatos.
Helena mostrou um par de Scarpin pretos de salto médio. E esta bolsa? Marina se trocou no banheiro do andar executivo, e quando se olhou no espelho, quase não acreditou no que via. O vestido caía perfeitamente em seu corpo, valorizando suas curvas naturais sem ser excessivo. O comprimento era adequado para um ambiente corporativo, mas a cor realçava sua pele e combinava com seus olhos. Quando saiu do banheiro, Helena sorriu com aprovação. Perfeita. Gabriel vai ficar... Vai ficar o quê? A voz de Gabriel chegou até elas. Marina se virou e viu Gabriel parado na entrada do corredor usando um terno preto impecável. Por um momento, ele ficou completamente imóvel, apenas olhando para ela. Vai ficar orgulhoso de ter uma coordenadora tão elegante. Helena completou com um sorriso sapeca. Gabriel caminhou lentamente até elas, e Marina percebeu que ele estava realmente impressionado. Marina, ele disse, sua voz ligeiramente rouca, você está... deslumbrante. Obrigada, ela respondeu sentindo o rosto esquentar. Helena me ajudou. Helena é uma santa, Gabriel disse, mas seus olhos não saíam de Marina. Você está pronta para conhecer alguns dos investidores mais importantes da América Latina? Marina respirou fundo. Pronta. Então vamos. O carro está esperando. No elevador, descendo em direção ao térreo, Gabriel e Marina ficaram lado a lado. Ela podia sentir o perfume dele, a proximidade de seu corpo, e estava hiperconsciente de cada movimento. Marina, Gabriel disse suavemente, quero que você saiba que não precisa se sentir intimidada. Você pertence àquele ambiente tanto quanto qualquer um. Ela olhou para ele, vendo sinceridade em seus olhos escuros. Como pode ter tanta certeza? Porque sei reconhecer classe quando vejo. E você, Marina Santos, tem mais classe que a maioria das pessoas que vão estar naquela mesa. O elevador chegou ao térreo e as portas se abriram para revelar o saguão movimentado da Tech Solutions. Mas Marina mal notou. Ela estava completamente absorta pelo homem ao seu lado e pela forma como ele acreditava nela. Quando caminharam juntos em direção à saída, Marina percebeu os olhares dos funcionários que ainda estavam no prédio. Mas desta vez, não eram olhares de zombaria ou julgamento. Eram olhares de admiração, de respeito. E quando Gabriel colocou a mão gentilmente em suas costas para guiá-la até o carro, Marina soube que sua vida havia mudado para sempre. O restaurante Terraço Itália ocupava o último andar de um dos edifícios mais icônicos de São Paulo, oferecendo uma vista panorâmica de 360 graus da cidade. Marina nunca havia estado em um lugar tão elegante, cristais que refletiam a luz suave das velas, garçons de luvas brancas e uma atmosfera que sussurrava discrição e poder. Gabriel a guiou pela entrada, sua mão ainda apoiada gentilmente em suas costas. Marina podia sentir o calor através do tecido do vestido, e a proximidade dele a deixava simultaneamente nervosa e estranhamente calma. Senhor Almeida, o maître se aproximou com um sorriso profissional. Sua mesa está pronta. Os senhores já chegaram. Eles foram conduzidos a uma mesa reservada junto às janelas, onde 3 homens de meia idade se levantaram para cumprimentá-los. Marina reconheceu imediatamente o tipo. Ternos sob medida, relógios caros, aquela confiança que vinha de décadas movimentando milhões. Cavalheiros, Gabriel disse com desenvoltura. Gostaria de apresentar Marina Santos, nossa nova coordenadora de processos administrativos. Senhorita Santos, o primeiro homem, um argentino de cabelos grisalhos, estendeu a mão. Eduardo Ramírez, da Ramírez Holdings. É um prazer. O prazer é meu, senhor. Ramírez, Marina respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Os outros 2 se apresentaram. James Morrison, um americano da Morrison & Associates, e Carlos Mendoza, um mexicano da Mendoza Capital. Todos a trataram com o respeito devido a uma executiva, e Marina percebeu que eles nem questionaram sua presença ali. Marina é uma das mentes mais brilhantes da Tech Solutions, Gabriel disse, enquanto se sentavam. Responsável por algumas das nossas principais otimizações de processo. Durante o jantar, Marina se surpreendeu com sua própria capacidade de acompanhar as conversas. Os investidores discutiam expansão para mercados latinos, tecnologias emergentes, e ela descobriu que sua experiência prática na empresa lhe dava insights valiosos.
Que interessante sua perspectiva sobre a implementação no México, comentou Mendoza, depois que Marina explicou como certos processos poderiam ser adaptados para diferentes culturas corporativas. Você já trabalhou com mercados internacionais? Não diretamente, Marina admitiu, mas na Tech Solutions processamos documentos de clientes de vários países. Observei que cada mercado tem suas particularidades. Gabriel a observava com orgulho mal disfarçado. E Marina sentia sua confiança crescer a cada momento. Gabriel, disse Ramírez, cortando um pedaço de salmão, você não mencionou que tinha uma estrategista tão perspicaz em sua equipe. Marina é cheia de surpresas, Gabriel respondeu, seus olhos encontrando os dela por um momento que durou mais que o necessário. A conversa fluiu naturalmente, e Marina percebeu que estava genuinamente se divertindo. Os investidores eram inteligentes, bem-humorados e pareciam genuinamente impressionados com suas contribuições para a discussão. Foi durante a sobremesa que Morrison fez uma pergunta que pegou Marina de surpresa. Senhorita Santos, qual sua formação acadêmica? Marina sentiu um momento de tensão. Sua graduação era de uma universidade pública de Minas Gerais, não as instituições de elite que esses homens provavelmente esperavam. Administração pela Universidade Federal de Alfenas. Ela respondeu com honestidade. Ah, Unifal. Mendoza assentiu com aprovação. Excelente programa. Conheço alguns ex-alunos que trabalham em nossas operações no Brasil. Marina relaxou, percebendo que eles não a julgaram por sua origem acadêmica mais modesta. E você sempre trabalhou na Tech Solutions? Perguntou Ramírez. Sim, há 3 anos. Comecei como assistente administrativa e rapidamente mostrou que merecia muito mais. Gabriel interrompeu suavemente. Marina tem uma compreensão intuitiva de eficiência operacional que raramente vejo. Depois do jantar, enquanto caminhavam pelo terraço externo do restaurante, Marina e Gabriel ficaram um pouco atrás dos investidores que admiravam a vista noturna de São Paulo. Você foi incrível, Gabriel murmurou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Eles ficaram genuinamente impressionados. Você acha? Marina perguntou, ainda processando como havia se saído bem em um ambiente que a intimidava tanto. Tenho certeza. Ramírez já está pensando em como podemos expandir nossa parceria. Eles pararam junto à grade, observando as luzes da cidade se estendendo até o horizonte. O vento noturno brincava com os cabelos de Marina e ela teve que segurá-los para trás. Posso fazer uma confissão? Gabriel disse, se virando para ela. Claro. Estava nervoso sobre trazê-la hoje. Não porque duvidasse de você, mas porque... Ele hesitou, porque queria muito que desse certo. Marina o olhou, vendo vulnerabilidade em seus olhos, que contrastava com a confiança que ele demonstrava o tempo todo. Por que era tão importante? Gabriel deu um passo mais próximo, e Marina sentiu o coração acelerar. Porque você é importante, Marina. Para a empresa, sim, mas também... Também o quê? Ela perguntou suavemente. Antes que Gabriel pudesse responder, Morrison se aproximou deles. Gabriel, precisamos conversar sobre os cronogramas de implementação antes de eu partir amanhã. O momento se desfez, mas Marina viu frustração nos olhos de Gabriel. Claro, James. Vamos voltar para a mesa. Durante o resto da noite, Marina não conseguiu tirar da cabeça as palavras inacabadas de Gabriel. O que ele havia tentado dizer? E por que a proximidade dele a afetava tanto? Quando finalmente se despediram dos investidores no lobby do restaurante, Gabriel se ofereceu para levá-la em casa. Não precisa, Marina protestou. Posso pegar um táxi. Nem pensar. Além disso, ele sorriu. Ainda temos que conversar sobre como foi sua primeira experiência como executiva. No carro, enquanto o motorista navegava pelas ruas de São Paulo, Gabriel e Marina conversaram sobre o jantar, sobre os projetos futuros, sobre as mudanças que estavam acontecendo na empresa. Marina, Gabriel disse quando pararam em frente ao prédio dela na Liberdade. Obrigado por hoje. Você foi... perfeita. Obrigada por me dar a oportunidade. Gabriel desceu do carro para acompanhá-la até a porta do prédio, dispensando o motorista com um gesto. Gabriel, você não precisa subir, é seguro aqui. Eu sei, só quero ter certeza de que chegou bem. Eles pararam em frente à porta de vidro do prédio, sob a luz amarelada do poste. Marina procurou as chaves na bolsa, subitamente nervosa com a proximidade dele.
Marina, Gabriel disse suavemente, fazendo-a olhar para cima. Sim, o que eu estava tentando dizer no terraço, ele deu um passo mais próximo, é que você se tornou importante para mim, não apenas profissionalmente. O coração de Marina disparou. Gabriel, eu sei que existe uma diferença hierárquica entre nós agora. Sei que isso complica as coisas, mas não consigo ignorar o que estou sentindo. Marina sentia como se estivesse em um sonho. Aquele homem incrível, bem-sucedido, poderoso, estava ali na sua frente, confessando sentimentos por ela. Eu também sinto algo, ela admitiu baixinho. Desde ontem, quando você apareceu e mudou tudo. Gabriel ergueu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Podemos ir devagar, sem pressão. Só quero que você saiba que há algo aqui. Marina assentiu, incapaz de falar com o toque dele em seu rosto. Boa noite, Marina. Boa noite, Gabriel. Ele se inclinou e depositou um beijo suave em sua testa, um gesto terno que a fez fechar os olhos. Quando abriu os olhos novamente, Gabriel já estava caminhando de volta para o carro. Marina subiu para seu apartamento em uma nuvem, sabendo que sua vida havia mudado de forma irreversível. E pela primeira vez, ela estava completamente feliz com essa mudança. Marina acordou na manhã seguinte com a sensação de que havia sonhado tudo. O apartamento era o mesmo, pequeno e simples, mas quando olhou para o vestido azul marinho cuidadosamente pendurado na cadeira, soube que tudo havia sido real. Ela havia jantado com investidores internacionais, havia sido promovida a coordenadora, e Gabriel Almeida havia confessado que sentia algo por ela. Enquanto se arrumava para o trabalho, Marina escolheu uma de suas blusas sociais com mais cuidado que o habitual. Não que precisasse mais se preocupar com julgamentos maldosos, mas porque agora representava algo diferente na empresa. O trajeto de sempre no metrô parecia diferente também. Marina observava os outros passageiros e pensava em como suas percepções haviam mudado. Quantas pessoas ali tinham potencial que nunca seria reconhecido? Quantas histórias de superação estavam escondidas por trás de roupas simples e expressões cansadas? Chegando à Tech Solutions, Marina sentiu uma diferença imediata no tratamento que recebia. O porteiro a cumprimentou com mais deferência, o elevador parecia parar mais rapidamente, e quando chegou ao seu andar, alguns funcionários a cumprimentaram respeitosamente. Sua nova sala era pequena, mas tinha uma janela com vista para a cidade e uma mesa própria. Marina organizou seus poucos pertences pessoais, uma foto da mãe, um pequeno cacto que ganhara de presente e alguns livros de administração que havia comprado ao longo dos anos. Uma batida na porta a fez levantar os olhos. Com licença, Fernanda, a recepcionista que havia tentado defendê-la no primeiro dia, estava parada na entrada. Posso entrar? Claro, Fernanda. Sente-se. A jovem entrou timidamente, fechando a porta atrás de si. Queria parabenizá-la pela promoção e pedir desculpas. Marina a olhou com curiosidade. Desculpas por quê? Por não ter feito mais para te defender. Eu via o que acontecia, mas tinha medo de me envolver. Marina se inclinou para a frente, tocando gentilmente o braço de Fernanda. Você foi a única pessoa que tentou me defender, mesmo que timidamente. Isso significou muito para mim. É que... Fernanda hesitou. Eu também não venho de família rica. Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe faxineira. Sei como é se sentir deslocada aqui. E agora? Agora tenho esperança de que as coisas podem mudar. Se você conseguiu chegar à coordenação, talvez eu também possa crescer na empresa. Marina sorriu. Fernanda, competência e dedicação são as únicas coisas que importam. Se você tem essas duas, o resto é questão de oportunidade. Depois que Fernanda saiu, Marina mergulhou no trabalho. Sua primeira tarefa como coordenadora era revisar todos os processos administrativos da empresa e identificar pontos de melhoria. Era exatamente o tipo de desafio que ela adorava. Por volta das 10 da manhã, Helena apareceu em sua sala. Gabriel gostaria de vê-la em uma reunião às 11. Sala de reuniões principal. Que tipo de reunião? Diretoria. Você agora faz parte dela. Marina sentiu um frio na barriga. Uma coisa era jantar com investidores. Outra era participar de uma reunião de diretoria. Às 11 em ponto, Marina entrou na sala de reuniões principal no 20º andar. Era imponente.
com uma mesa oval de madeira que comportava 20 pessoas, telas de projeção nas paredes e uma vista incrível da cidade. Gabriel já estava ali, junto com outros 5 diretores que ela reconhecia de vista, mas nunca havia conversado. Todos se levantaram quando ela entrou. Pessoal, Gabriel disse, gostaria de apresentar oficialmente Marina Santos, nossa nova coordenadora de processos administrativos. Marina cumprimentou cada diretor, financeiro, marketing, tecnologia, recursos humanos e operações. Todos a receberam profissionalmente, sem qualquer sinal de estranhamento por sua promoção rápida. Marina, disse Roberto, o diretor financeiro, Gabriel nos contou sobre suas ideias para a otimização de processos. Estamos ansiosos para ouvir suas propostas. Durante a reunião, Marina apresentou suas análises preliminares sobre ineficiências nos processos administrativos. Ela havia preparado gráficos simples, mas suas conclusões eram sólidas e baseadas em 3 anos de experiência prática. Se implementarmos essas mudanças, ela explicou apontando para um gráfico na tela, podemos reduzir o tempo de aprovação de contratos em até 30% e diminuir os custos operacionais em 15%. Impressionante, comentou Sandra, a diretora de RH. Você já pensou em como implementar essas mudanças sem resistência dos funcionários? Sim. Acredito que a chave é envolver as equipes no processo, mostrar como as mudanças vão facilitar o trabalho deles, não complicar. Gabriel a observava com orgulho evidente, e Marina sentia sua confiança crescer a cada pergunta respondida. Quando podemos começar a implementação? Perguntou o diretor de operações. Posso apresentar um cronograma detalhado até sexta-feira, Marina respondeu. Perfeito, Gabriel disse. Marina, você tem nossa aprovação total para seguir em frente. Após a reunião, Gabriel pediu para Marina ficar. Como se sentiu? Ele perguntou quando ficaram sozinhos. Assustada, mas empolgada. É incrível participar das decisões estratégicas. Gabriel sorriu. Você se saiu perfeitamente. Os outros diretores ficaram impressionados. Eles caminharam juntos até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Marina, sobre ontem à noite... Gabriel, ela o interrompeu suavemente. Sei que a situação é complicada. Você é CEO, eu sua funcionária. Coordenadora, ele corrigiu. E minha igual na diretoria. Ainda assim, talvez devêssemos ter cuidado. Gabriel se virou para ela, e Marina viu determinação em seus olhos. Você tem razão sobre sermos cuidadosos, mas não sobre negarmos o que está acontecendo entre nós. Ele deu um passo mais próximo. Marina, construí esta empresa do zero. Tomei decisões difíceis, calculei riscos, sempre priorizei o lado racional das coisas. E agora? Agora encontrei algo que vai além da razão. Alguém que me faz querer ser não apenas um CEO melhor, mas uma pessoa melhor. Marina sentia o coração disparar. Gabriel, não precisa responder agora. Só quero que saiba que estou disposto a enfrentar qualquer complicação se você estiver. Uma batida na porta os interrompeu. Helena entrou com uma pilha de documentos. Desculpem interromper, mas temos uma situação que precisa de atenção. Gabriel se afastou de Marina, voltando ao modo profissional. O que aconteceu? Camila Mendes pediu demissão. Marina e Gabriel trocaram olhares. Ela alegou que o ambiente de trabalho se tornou hostil para ela. Helena continuou. Gabriel suspirou. Aceite a demissão. E Helena? Certifique-se de que todos os funcionários saibam que mudanças positivas estão acontecendo na empresa. Mudanças que vão beneficiar quem realmente quer trabalhar e crescer. Quando Helena saiu, Gabriel olhou para Marina. Sem arrependimentos? Marina pensou em Camila, nas humilhações, nos 3 anos de sofrimento silencioso. Depois pensou na nova posição, nas oportunidades, na possibilidade de fazer diferença na vida de outros funcionários como ela. Nenhum arrependimento, ela disse com firmeza. Estamos construindo algo melhor. Gabriel sorriu. Sim, estamos. E naquele momento, Marina soube que estava exatamente onde deveria estar. 3 semanas haviam se passado desde a promoção de Marina, e a Tech Solutions estava passando por uma transformação silenciosa, mas profunda. As mudanças nos processos administrativos que ela havia proposto estavam sendo implementadas gradualmente, e os resultados já começavam a aparecer. Marina chegou ao escritório naquela manhã de sexta-feira,
carregando uma pasta cheia de relatórios. O projeto piloto de otimização havia sido um sucesso nos 2 primeiros departamentos, e ela estava ansiosa para apresentar os resultados para Gabriel. Bom dia, Marina. Helena a cumprimentou quando ela passou pela recepção do 20º andar. Gabriel está esperando você na sala de reuniões menor. Marina encontrou Gabriel analisando gráficos em seu laptop, uma xícara de café fumegante ao lado. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e aquele sorriso que havia se tornado tão familiar iluminou seu rosto. Bom dia. Como estão nossos números? Melhores do que esperávamos, Marina disse, abrindo sua pasta. A redução no tempo de processamento foi de 35%, 5 pontos acima da nossa meta inicial. Gabriel se inclinou para examinar os relatórios que Marina estava organizando sobre a mesa. Ela podia sentir o perfume dele, a proximidade que sempre a deixava ligeiramente tonta. E a satisfação dos funcionários, surpreendentemente alta. Eles estão adorando não ter que refazer documentos por erros de processo. Gabriel assentiu, satisfeito. Perfeito. Podemos expandir para os outros departamentos na semana que vem. Eles trabalharam juntos por 1 hora, revisando cronogramas e estratégias. Marina havia se acostumado com essas reuniões matinais, que se tornaram uma parte favorita de seu dia. Era nesses momentos que ela via Gabriel não apenas como CEO, mas como um parceiro intelectual que respeitava suas ideias. Marina, Gabriel disse quando terminaram de revisar os últimos documentos, preciso te contar algo. O tom sério o fez ela olhar para cima, preocupada. É sobre nós, ele continuou. Algumas pessoas na empresa estão começando a comentar sobre o tempo que passamos juntos. Marina sentiu o estômago afundar. Que tipo de comentários? Nada malicioso ainda, mas sussurros sobre favoritismo, sobre a rapidez da sua promoção. Gabriel se levantou, caminhando até a janela. Não quero que isso afete sua reputação ou credibilidade. Marina também se levantou, sentindo uma mistura de raiva e determinação. Gabriel, meus resultados falam por si. Os números que acabamos de revisar provam que minha promoção foi baseada em competência, não em favorecimento. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas fofocas têm vida própria. Marina caminhou até ficar ao lado dele na janela. O que você está sugerindo? Gabriel se virou para ela, e Marina viu conflito em seus olhos escuros. Talvez devêssemos manter mais distância. Publicamente, pelo menos. A sugestão a atingiu como um soco no estômago. Você está com medo do que vão pensar? Estou com medo de que isso prejudique você, Gabriel disse suavemente. Trabalhei duro demais para te tirar de uma posição de vulnerabilidade para te colocar em outra. Marina olhou para ele por um longo momento, processando as palavras. Gabriel, aprecio sua preocupação, mas não vou esconder quem sou ou fingir que não tenho uma parceria profissional excelente contigo por causa de fofocas. Ela se afastou da janela, voltando para a mesa para organizar seus documentos. Além disso, ela continuou, se há algo pessoal acontecendo entre nós, e eu ainda não tenho certeza do que é, isso é assunto nosso. Gabriel a observou guardar os papéis na pasta, admirando a determinação em seus movimentos. Você tem razão, ele disse finalmente. Desculpe, não queria parecer que estava recuando. Não estava? Gabriel caminhou até ela, parando close o suficiente para que Marina sentisse o calor emanando de seu corpo. Definitivamente não. Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu e Roberto, o diretor financeiro, entrou. Desculpem interromper, mas temos uma situação urgente. Gabriel e Marina se afastaram discretamente um do outro. O que aconteceu? Gabriel perguntou. A Morrison & Associates quer acelerar o cronograma de implementação. James ligou agora há pouco. Eles querem começar a fase 2 do projeto em 2 semanas, não em 2 meses. Marina sentiu uma pontada de ansiedade. A fase 2 envolvia a implementação dos novos processos em escala internacional, algo muito mais complexo do que haviam planejado inicialmente. É possível? Gabriel perguntou, olhando para Marina. Ela respirou fundo, calculando rapidamente os recursos necessários. É arriscado, mas, sim, precisaríamos de uma equipe maior e trabalharíamos praticamente 24 horas para adaptar os processos para os diferentes mercados. Você toparia liderar isso? Roberto perguntou. Marina olhou para Gabriel, que assentiu encorajadoramente. Sim, vou liderar.
Roberto sorriu. Perfeito. Vou comunicar a Morrison que aceitamos o desafio. Depois que Roberto saiu, Gabriel se virou para Marina. Tem certeza de que consegue? Tenho. Marina fechou a pasta com determinação. Mas vou precisar contratar consultores externos e montar uma equipe multidisciplinar. Faça o que for necessário. Orçamento ilimitado. Marina assentiu, já mentalmente organizando os próximos passos. Gabriel? Sim? Sobre nossa conversa anterior, não vou deixar fofocas ditarem como conduzo minha carreira. E definitivamente não vou deixar elas interferirem no que está acontecendo entre nós. Gabriel sorriu, e dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Admiração, orgulho e algo mais profundo. É por isso que... Por isso o quê? Gabriel hesitou por um momento, depois deu um passo em direção a ela. É por isso que estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Gabriel... Ele ergueu a mão tocando gentilmente o rosto dela. Sei que complica tudo. Sei que o timing não é ideal. Mas não consigo mais fingir que é apenas atração ou admiração profissional. Marina fechou os olhos, sentindo o toque dele em sua pele. Eu também, ela sussurrou. Também estou me apaixonando. Quando abriu os olhos, Gabriel estava mais próximo, e ela podia ver cada detalhe de seu rosto, as pequenas linhas ao redor dos olhos, a intensidade do olhar, a forma como ele a observava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina. A porta se abriu novamente, e Helena entrou carregando uma bandeja com café. Ops, ela disse, parando na entrada ao perceber a proximidade entre eles. Devo voltar mais tarde? Gabriel e Marina se afastaram, ambos corando ligeiramente. Não, Helena, pode entrar. Gabriel disse, recuperando a compostura. Marina e eu estávamos discutindo o projeto Morrison. Helena colocou a bandeja sobre a mesa, mas Marina notou um pequeno sorriso nos lábios da secretária. Claro, projeto Morrison. Muito importante. Quando Helena saiu, Marina e Gabriel se entreolharam e começaram a rir. Acho que ela sabe, Marina disse. Helena sabe de tudo o que acontece nesta empresa antes mesmo de acontecer, Gabriel respondeu. Mas é absolutamente discreta. Marina pegou sua pasta preparando-se para sair. Preciso começar a organizar a equipe para o projeto. Marina? Ela se virou na porta. Jantar comigo amanhã, não como CEO e coordenadora, como Gabriel e Marina. O coração dela disparou. Como um encontro. Como nosso primeiro encontro oficial. Marina sorriu, sentindo uma alegria que vinha do fundo do peito. Adoraria. Perfeito. Te busco às 7. Enquanto Marina saía do escritório, ela sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. Mas desta vez, ela estava pronta para abraçar todas as mudanças que viessem. 6 meses depois, o salão de eventos da Tech Solutions estava decorado com elegância discreta para a festa de fim de ano da empresa. Luzes douradas criavam uma atmosfera acolhedora. Mesas redondas acomodavam funcionários de todos os departamentos, e uma banda tocava música suave no palco montado em uma das extremidades do salão. Marina ajustou o vestido verde esmeralda que havia comprado especialmente para a ocasião. Nos últimos meses, seu guarda-roupa havia se expandido consideravelmente, não apenas por necessidade profissional, mas porque finalmente tinha condições de investir em si mesma. O projeto Morrison havia sido um sucesso absoluto. A implementação internacional dos novos processos administrativos havia economizado milhões para os parceiros e estabelecido a Tech Solutions como referência em otimização corporativa. Marina havia sido reconhecida em revistas especializadas e sua história de ascensão havia inspirado outros funcionários da empresa. Você está linda. A voz familiar de Gabriel chegou até ela. Marina se virou, encontrando-o impecável em um smoking preto. Mesmo depois de 6 meses de relacionamento, ele ainda conseguia fazer seu coração acelerar. Você também não está mal, ela respondeu, ajeitando a gravata dele em um gesto íntimo que havia se tornado natural. Como se sente sendo a estrela da festa? Gabriel perguntou, colocando a mão na cintura dela. Ainda meio surreal, Marina admitiu. Às vezes olho para trás e não acredito em tudo que mudou. Eles observaram o salão cheio de funcionários conversando animadamente. Marina notou Fernanda, agora promovida a assistente de recursos humanos,
rindo com colegas de outros departamentos. Rodrigo havia pedido transferência para a filial de Brasília alguns meses antes, alegando querer novos desafios. Marina! Helena se aproximou, radiante em um vestido azul royal. Preciso te mostrar uma coisa. Ela levou Marina até uma das mesas onde estavam expostos exemplares de revistas especializadas em gestão empresarial. Uma delas mostrava Marina na capa, com a manchete: a executiva que revolucionou os processos corporativos. Ainda não me acostumei com isso. Marina riu vendo sua própria foto. Melhor se acostumar, Gabriel disse, aparecendo ao lado delas. Recebi 3 convites para você palestrar em congressos internacionais. Palestrar? Marina o olhou surpresa. Gabriel, eu não... Você não o quê? Não tem competência para compartilhar conhecimento com outros profissionais? Não merece reconhecimento pelo trabalho excepcional que desenvolveu? Marina sorriu, reconhecendo o tom que Gabriel usava quando queria encorajá-la a sair da zona de conforto. Está bem, mas você vem comigo. Para onde você for, ele disse, beijando suavemente sua testa. A festa continuou animada. Marina circulou entre as mesas, conversando com funcionários de todos os níveis. Era incrível como o ambiente na empresa havia mudado. O programa de reconhecimento de talentos que ela havia sugerido estava identificando potenciais em lugares inesperados, e a política de tolerância zero para assédio moral havia criado um ambiente mais respeitoso e produtivo. Por volta das 10 da noite, Gabriel subiu ao palco para fazer o discurso tradicional de fim de ano. Quando fundei a Tech Solutions, ele começou, sua voz ecoando pelo salão. Minha visão era criar não apenas uma empresa de sucesso, mas um lugar onde talentos pudessem florescer independentemente de sua origem. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Marina na plateia. Este ano, essa visão se tornou realidade de uma forma que eu nunca imaginei. Descobrimos que nossa maior riqueza não está em nossos contratos ou tecnologias, mas nas pessoas extraordinárias que trabalham aqui. Aplausos ecoaram pelo salão. Quero agradecer especialmente a alguém que nos ensinou que verdadeira liderança é sobre reconhecer e elevar o potencial em todos ao nosso redor. Gabriel gesticulou em direção a Marina, que sentiu o rosto esquentar quando todos os olhares se voltaram para ela. Marina Santos, nossa diretora de Processos e Desenvolvimento Humano, revolucionou não apenas nossos sistemas, mas nossa cultura corporativa. Marina se levantou relutantemente quando os aplausos se intensificaram. Gabriel havia insistido na criação do novo cargo para ela, reconhecendo que seu talento ia muito além de processos administrativos. Mas, principalmente, Gabriel continuou quando os aplausos diminuíram. Marina nos lembrou que respeito, dignidade e oportunidade não são benefícios que concedemos, mas direitos fundamentais que todos merecem. Após o discurso, Marina e Gabriel saíram para o terraço do prédio para respirar um pouco de ar fresco. A noite estava clara e as luzes de São Paulo se estendiam até o horizonte. Belo discurso, Marina disse, encostando-se na grade. Você estava falando de mim ou da empresa? Dos dois, Gabriel respondeu, posicionando-se ao lado dela. Uma coisa levou à outra. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a cidade. Gabriel, Marina disse finalmente, posso te perguntar uma coisa? Sempre. No primeiro dia, quando você apareceu e me defendeu, foi realmente apenas por senso de justiça? Gabriel riu baixinho. Quer a verdade? Sempre. Ele se virou para ela, pegando suas mãos. Claro que foi por senso de justiça, mas também porque naquele momento vi algo em você que me impressionou profundamente. O quê? Dignidade, força silenciosa, a capacidade de manter sua essência mesmo quando tentavam diminuí-la. Gabriel trouxe as mãos dela até os lábios, beijando suavemente os dedos. E se sou honesto, senti uma conexão instantânea. Reconheci em você alguém que, como eu, havia lutado para provar seu valor. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E agora? Agora, Gabriel soltou uma de suas mãos para acariciar seu rosto. Sei que você não precisa provar nada para ninguém. Sua competência, sua força, sua beleza, interior e exterior, falam por si. Ele se inclinou mais próximo. E sei que me apaixonei pela mulher mais extraordinária que já conheci. Quando seus lábios se encontraram, Marina sentiu como se tudo finalmente se encaixasse.
A jornada que havia começado com humilhação e dor havia se transformado em amor, sucesso e, principalmente, autoconfiança. Eu te amo. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu também te amo. Eles se abraçaram sob o céu estrelado de São Paulo, sabendo que haviam construído algo belo juntos. Não apenas um relacionamento, mas uma nova versão de si mesmos. Lá embaixo, a festa continuava, mas Marina e Gabriel estavam em seu próprio mundo, planejando um futuro onde talentos seriam reconhecidos, onde amor seria celebrado e onde ninguém mais seria diminuído por sua origem. 6 meses depois do dia que mudou tudo, Marina Santos finalmente sabia exatamente onde pertencia, ao lado do homem que havia visto seu valor quando ela mesma duvidava, em uma empresa que agora refletia os valores que ambos compartilhavam, construindo um futuro onde cada pessoa poderia brilhar. E quando Gabriel a beijou novamente sob as estrelas, Marina soube que esta era apenas a primeira página de uma história que ainda tinha muito para ser escrita.